O vice-presidente da Câmara de Pindamonhangaba foi flagrado usando o carro oficial em pelo menos 2 compromissos particulares fora da cidade. A denúncia foi feita ontem à noite em uma reportagem exibida pelo Fantástico. Por causa disso, Felipe, o Ministério Público abriu hoje um inquérito para apurar a responsabilidade do vereador Martim César do DEM, por ato de improbidade administrativa. Com essa investigação, o que o Ministério Público quer saber é o valor do prejuízo que teria sido causado pelo vereador aos cofres públicos. 13 de junho de 2013, 7h50 da manhã. Um carro oficial do presidente da Câmara de Pindamonhangaba encosta em frente à casa do vereador Martim César do DEM. Minutos depois, o vereador embarca com a esposa no carro e segue pela rodovia Carvalho Pinto. O destino? O Hospital Albert Einstein, na capital. Essas imagens mostram o vereador em frente à recepção do hospital se despedindo da esposa e da filha que ele buscou minutos antes no terminal do Tietê. O carro da Câmara enguiça. O vereador e o motorista precisam empurrar. Depois esperam pelo socorro no estacionamento. 22 de agosto de 2013, 8 da manhã. Flagramos mais uma viagem particular do vereador Martim César com um carro oficial. O vereador sai de Pindamonhangaba para uma reunião no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Ele é engenheiro e conselheiro da instituição. E fica no prédio por 5 horas. No fim do dia, volta para Pinda. Nas 2 viagens particulares, o parlamentar usou carro, motorista e combustível pagos com dinheiro público. Sem contar que passou esses 2 dias ocupado com compromissos pessoais, quando a condição para pegar um veículo oficial é estar a serviço da Câmara. O veículo usado tinha placas de bronze com a numeração 002, o que indica ainda que deve ser usado somente pelo presidente da Câmara em compromissos oficiais. Carros com placas de bronze não podem ser multados por radares. Talvez por isso, no trecho em que acompanhamos o veículo na rodovia Carvalho Pinto, o motorista parece não se preocupar com a fiscalização eletrônica. Quando a equipe de reportagem do Fantástico esteve na Câmara de Pindamonhangaba, as placas do carro usado por Martim César tinham sido trocadas pelas originais, brancas. O vereador tentou se explicar. Uso particular, o senhor não costuma usar? Não costumo. Eu vou assim, quando eu vou, passo de alguma coisa para pegar alguma coisa ou outra, mas fora isso... Em junho, o senhor chegou a pegar a filha do senhor também no terminal Tietê, foi até Albert Einstein com a esposa do senhor? Estive. O carro da Câmara? Fiz porque eu tinha que ir para São Paulo, foi o dia que deu até aquela que estava parando, aquele tumulto, aquelas coisas. Eu fui porque eu não conhecia, daí fui lá tudo e depois vim embora. Então, mas o senhor acha justo você usar um carro da Câmara Municipal para pegar a filha do senhor no terminal Tietê, vai até Albert Einstein, volta? É uso particular isso. Tudo bem, eu não acho justo. Mas eu fiz isso no dia. Você reconhece que está errado? Reconheço. Martim César revela ainda que outros vereadores também fazem o mesmo. E para a gente fica claro ali, segundo o Denatran, que só o presidente pode usar. Tá. O senhor é vice. Sou vice. Daí o senhor... Não sou vice como os outros vereadores também usam. O senhor leu a lei aí, né? Lei. Eu desconhecia, assim, não sabia. Então o senhor sabia que... resolução. O senhor não conhecia essa resolução? Não, senhor. Então o senhor estava usando irregularmente? Eu acho que sim, mas sem saber. O vereador admite que estava usando irregularmente, mas diz que desconhece a lei. Um vereador que cria as leis do município, desconhecer a lei realmente é muito complicado, né, Felipe? E o detalhe é que o Ministério Público informou que em 2008 os vereadores de Pindamonhangaba foram advertidos por mau uso dos carros oficiais. Então essa não é uma novidade na Câmara de Pinda. E o vereador admite que realmente usou o carro da presidência para levar a esposa e a filha para São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E admite, ele diz que não acha justo, mas que fez isso. O que se espera de um vereador é que ele conheça as leis internas, as regras de conduta dentro do local onde ele atua, onde ele trabalha. E a coisa fica mais grave
que nos chama mais atenção é o fato dele realmente ser uma das pessoas responsáveis por legislar na cidade, por preparar leis que a cidade vai obedecer. Né? Ele disse que o carro tem a placa da vice-presidência, da presidência da Câmara, mas que quando o presidente não está usando o carro, que ele empresta para os outros vereadores. E o mais grave é que ele ainda amplia aí a denúncia, né? Ele diz que não é só ele como vice-presidente, mas outros vereadores também fazem mau uso do carro, né? Com o dinheiro público. Vamos à Vanguarda Taubaté com a Camila Lute. Boa tarde, Camila. Quando o Ministério Público fez essa primeira advertência, esse vereador estava na casa, né? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Olha, ele estava assim. Olha, esse é o 5º mandato do vereador Martim César. Portanto, na época dessa advertência, ele já estava na Câmara. Nós vamos até lá, então, conversar com o repórter Bruno Pellegrini para saber que atitude, né, a presidência da Câmara vai tomar com relação a essa denúncia. Olá, Bruno. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso que nós vamos repercutir com o presidente da Câmara aqui de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino. Mas eu gostaria primeiro da gente ressaltar exatamente o trecho da entrevista ao Fantástico por Martim César, o vereador, onde ele diz que não só ele, como outros vereadores, cerca de 10, também cometeriam esse tipo de irregularidade e se diz consciente disso. Entre 2007 e 2008, como já foi dito pelo jornal em nossa reportagem, o Ministério Público se atentou, pediu apuração, instauração de inquérito justamente para investigar esses abusos em relação aos carros oficiais e determinou um ajuste de conduta. Ao meu lado está o presidente da Câmara e a gente vai cobrar explicações justamente disso. Ele disse que outros vereadores também cometeriam essa irregularidade, quer dizer, o dinheiro público utilizando em benefício próprio, que dá uma certa sensação para a população de que isso pode virar casa da mãe Joana. Qual a atitude que será tomada por parte da Câmara em relação a isso? Bom, primeiro que os vereadores já estiveram reunidos agora na parte da manhã, já estamos providenciando a abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar de forma minuciosa e bastante séria o alegado pelo vereador e a conduta por ele noticiada na reportagem do Fantástico. Agora, dizer que os outros vereadores também seguem a mesma linha é mais uma imprudência do vereador, porque se ele fez isso, ele deveria, por escrito, noticiar isso para casa para que nós tomássemos a providência. Os vereadores que necessitam utilizar esses carros oficiais, claro, em serviço, eles comunicam à presidência, a presidência dá autorização a eles, né? Seria esse o procedimento. O senhor tinha conhecimento de que ele estava utilizando, já que ele precisa da autorização do senhor, esse carro oficial em benefício próprio? Não, de forma alguma, até porque quando eles pedem autorização para a presidência, eles colocam o destino para onde vai ser feita essa viagem. No caso, São Paulo, Assembleia Legislativa. Se ele desviou esse caminho, agora nós vamos ter que pegar o relatório feito pelo motorista e dentro dessa comissão especial de inquérito estar apurando com profundidade. Normalmente existe uma orientação até para que se gaste menos, se trata do gasto de dinheiro público daqueles que os elegeram. Ele foi pela Carvalho Pinto, obviamente, gastou mais pedágios, podia ter ido conduzido essa viagem pela Dutra. Isso é interesse próprio? Qual a orientação que vocês passam para evitar mais gastos? Não, nós temos a orientação, isso é passado para todos os vereadores, para darem preferência para ir pela rodovia Presidente Dutra. Evidentemente, quando o tráfego está muito intenso, pesado, com compromisso próximo e para não perder esse compromisso, eles desviam e vão pela Carvalho Pinto. Mas a orientação é nesse sentido, via Dutra, buscando a economia do dinheiro público. Presidente, isso foi flagrado, né? Nós temos imagens exatamente disso, foi uma matéria em rede nacional. O que ficou evidente e agora a população se pergunta. No caso, o senhor vê como irregularidade já, por mais que seja uma SEI, mas isso não pode ser cometido por ninguém, nenhum dos vereadores, inclusive por eles, já tinha um termo de conduta, esse ajuste que foi feito, já é passada essa orientação? Bom, evidentemente, como você falou, no passado já teve um caso semelhante, onde 2 vereadores foram penalizados junto ao Ministério Público e não poderiam, né? Deveria servir como exemplo o que aconteceu no passado. E é um absurdo, se cometeu esse erro, vai ter que pagar pelo erro, independentemente da Comissão Especial de Inquérito, o Ministério Público também já está providenciando a abertura do inquérito civil. Então nós vamos a fundo na investigação. Certo. Nós vamos agora ao estúdio. Tem uma pergunta para você, pessoal. Presidente, o senhor disse que hoje vocês estiveram reunidos de manhã cedo. Existe agora uma prática, uma ideia, então, de ter um controle maior desses carros? O senhor disse que foi informado o destino, a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas o destino foi desviado. A partir de agora, como é que vai ser feito um controle mais efetivo, mais eficiente do uso da frota da Câmara? Bom, primeiro que essa questão de se houve o desvio, eu tenho que ver o relatório de forma minuciosa, ver se constou esse desvio de destino. Então, eu estou pedindo esses documentos para apreciar. Agora, a regulamentação, ela é feita de uma forma bastante séria.
cabe ao motorista e ao vereador que está dentro do veículo ser verdadeiro, ser uma pessoa transparente para não estar enganando toda a Casa de Leis. Agora, com esses documentos e que toda lei que regulamenta o uso do carro, nós vamos estar investigando. Pode ficar tranquila, a sociedade pode ficar tranquila, sabe o perfil que esse vereador tem, age com imparcialidade e com muita justiça. Tá certo, voltamos ao estúdio. Bruno, que o presidente da Câmara diz que vai investigar, mas a nossa reportagem mostrou claramente que realmente o vereador usa o carro para compromisso particular, leva a mulher, leva a filha, enfim, vai para o CREA. Então, assim, vocês vão investigar, mas nós já mostramos, isso está comprovado, está registrado, está gravado. O que vai ser feito com ele agora? Ele continua trabalhando normalmente? Não, você tem toda a razão. Os indícios são gravíssimos, inclusive as notícias que eu tive aqui na parte da manhã, que inclusive da parte dele houve uma confissão. Mas nós temos que respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso está na legislação e eu não posso contrariar o que a lei determina. As fases procedimentais têm que ser respeitadas, mas podem ter certeza. Vocês, inclusive, estão convidados para acompanhar, assim como toda a população, os trabalhos que serão realizados dentro dessa Casa de Leis. Essa irregularidade a gente vê que é emergencial, precisa ser tomada uma atitude. Vocês têm um prazo já, para votação, pelo menos, da SEI? Sim, hoje vai estar sendo apresentada o pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito. Ela tem um prazo para se findar no máximo em 90 dias. Mas se as provas já forem contundentes, como a jornalista agora acabou de falar, nós vamos solicitar essa gravação, confrontar com os documentos e dar uma resposta o mais rápido possível. Mas é uma resposta justa, uma forma sem atropelar as fases procedimentais, senão da nulidade de todo o processado. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista e nós vamos continuar acompanhando o caso de perto.